Nós, profissionais da saúde, temos observado cada vez mais a presença de pessoas da terceira idade nos serviços de saúde mental, ou de saúde em geral. O que tem acontecido agora no nosso contexto sócio-histórico é que está acontecendo uma mudança nos grupos etários aqui no Brasil. Assim como aconteceu há anos atrás e está ainda acontecendo em países mais desenvolvidos. Então, aqui no Brasil, o que se tem observado é que estão diminuindo o número de jovens e também diminuindo o número de pessoas entre 15 e 64 anos. E que estão aumentando o número de pessoas com mais de 65 anos. Quando observamos gráficos em formatos de pirâmide realizados pelo IBGE, por exemplo, o realizado em 2015, se pode observar que pouco a pouco a nossa população de idosos vem crescendo e que esses gráficos de pirâmide estão mudando o seu formato e daqui muitos anos pode ser que ocorra uma inversão dessa pirâmide, tendo mais pessoas idosas no nosso país do que crianças e jovens. Como acontece em países muito desenvolvidos, em que essa pirâmide começa, então, progressivamente a mudar de lado. Quando a gente olha, por exemplo, gráficos de grupos etários específicos, a gente também pode observar que desde 1980, esse gráfico ele vem aumentando o número de pessoas idosas, de número de pessoas dessa faixa etária de mais de 80 anos, por exemplo. Em 2050, esse aumento será muito significativo em relação ao que nós temos hoje aqui no Brasil. Tá bom? Então, para aquelas pessoas como nós, que estaremos trabalhando nos serviços públicos de saúde lá em 2050, nós teremos isso muito claro na nossa prática, muita demanda de pessoas idosas para a nossa atenção. Hoje, muito já se vê nas propagandas de marketing, e se você colocar, por exemplo, no Google idosos e colocar em imagens, a gente já tem uma imagem social do idoso saudável, do idoso com qualidade de vida. Porém, o que a gente observa é que na realidade do dia a dia, isso ainda não é uma verdade para a maioria dos idosos no Brasil. A realidade da maioria dos idosos do Brasil, principalmente nos serviços de saúde, é de muita fila, de serviços muito precários, é de uma desatenção, de uma negligência a esses idosos, né? As nossas cidades não estão preparadas para cuidar desses idosos, já, enquanto ainda eles não são a maioria da população, imagina em 2050. Então, é nosso dever, enquanto profissional da saúde, pensar como serão as práticas, como serão o cuidado para essa população daqui para frente. A gente não pode esquecer que a gente tem o dever de cuidar de todos os idosos, inclusive, por exemplo, os idosos com transtornos mentais, ou os idosos em situação de rua, ou os idosos dependentes de álcool. É nossa missão a gente pensar como que a gente vai ajudar essas pessoas a terem qualidade de vida, independente do contexto que ela esteja inserida. Então, é claro que o envelhecimento é uma fase do desenvolvimento, mas o que tem acontecido nos últimos anos é uma transformação desse envelhecer. É fácil de observar. Pensem na avó da sua avó com 60 anos. E agora pensa na Suzana Vieira, que agora eu não sei com quantos anos está, mas com certeza com mais de 60. Né? Uma diferença brutal na imagem social do idoso. Hoje em dia, é claro que nem todos os idosos aqui no Brasil são como a Suzana Vieira, né? E nem todos os idosos no mundo são como Richard Gere ou Jane Fonda. Mas é só vocês procurarem fotos dessas pessoas hoje na internet, vocês vão poder perceber nitidamente como hoje se pode envelhecer de outra forma, que os recursos tecnológicos, que o contexto que nós estamos inseridos permite um envelhecer muito diferente que os nossos pais, avós e bisavós tiveram. Cada vez mais a gente observa que existe menos diferenças entre as diversas faixas etárias. Se você colocar vestido de festa para bebês, vocês vão observar que são modelos que poderiam muito bem, se em tamanhos maiores, ser vestidos por adultos, ou para crianças, ou para adolescentes. Até idosas podem usar vestidos para festa com o mesmo modelo de adolescentes.
Quantas notícias nós não vemos no Facebook, por exemplo, de mães que parecem irmãs de seus filhos? Hoje em dia essas diferenças estão cada vez menores. E isso reflete muito culturalmente na sociedade e também na saúde da população em geral. O que, em termos de fase de desenvolvimento, envolve envelhecimento é que, a nível biológico, existe um acúmulo de grande variedade de danos moleculares, celulares. Então, uma perda gradual nas reservas fisiológicas, um aumento do risco de contrair doenças, um declínio geral na capacidade intrínseca do indivíduo. Mas, de novo, vamos observar como isso tem sido muito mais gradual, quanto mais qualidade de vida esses idosos têm, essas pessoas têm, ou que nós temos. Tá? Essas mudanças não são lineares, não são consistentes, não existe um idoso típico. Né? Essas mudanças são altamente influenciadas pelo tipo de vida que essa pessoa teve, e se ela teve doenças crônicas, tudo aquilo que ela vivenciou ao longo do tempo, ao longo de sua vida. Também vão acontecer mudanças nos papéis e nas posições sociais. Aqui, de novo, é claro que essas mudanças vão variar de pessoa para pessoa, em que contexto ela está inserida. Então, alguns papéis sociais podem ser que mudem muito pouco, outros podem ser que mudem drasticamente, né? Depende de como que são os convívios sociais dessa pessoa. Também existe uma maior necessidade de lidar com perdas. Aqui também, hoje a gente tem que lidar com perdas muito mais tarde na nossa vida, porque as pessoas têm morrido muito mais tarde, né? Na nossa população. Cada vez mais nós temos mais anos de vida, mas aqui também começa nessa fase uma necessidade de lidar com as perdas de familiares, de amigos, de pessoas da mesma faixa etária. E também começa-se a repensar as metas ou repensar as atividades que se tem para o futuro, né? Geralmente começa a diminuir aí essas metas por conta da perspectiva da proximidade da morte. O que nós profissionais da saúde devemos trabalhar é pelo envelhecimento saudável. O envelhecimento saudável não significa só uma ausência de doença. Um envelhecimento pode ser saudável mesmo que esse idoso tenha uma condição clínica ou mental presente, tá bom? O que importa aqui é que a gente possa desenvolver e trazer uma manutenção para a capacidade funcional desse idoso, que permita que ele tenha um bem-estar mesmo com a sua idade avançada. E também a gente tem que procurar otimizar as capacidades que esse idoso já tem, que ele já tem presente. A gente precisa ajudá-lo a compreender como que ele vai fazer para compensar as perdas de algumas habilidades deles e como que eles vão fazer para encontrar outras formas de realizar as tarefas que eles já realizavam antes. Se você gosta dessa temática do envelhecimento e se você gosta da temática de neurociências, a Vida Mental agora está em parceria com a Unip no curso de pós-graduação em Neurociências para a Terceira Idade. É um curso de especialização semipresencial e que as aulas presenciais acontecem na Unip Paraíso, em São Paulo. Então, estão todos convidados para conhecer o nosso programa. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês clicarem e se inscreverem. E também os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida ou sobre o tema ou sobre as nossas pós-graduações. Beleza, pessoal? Até o próximo áudio.